O ar no 502º andar da Torre Aguiar, na Faria Lima, era rarefeito e caro. Cheirava a couro italiano, café colombiano de lote limitado e ao ozônio sutil liberado pelos purificadores de ar de última geração. Ricardo Aguiar, dono daquele império de vidro e aço, sentia-se o próprio arquiteto do céu de São Paulo. De sua cadeira de design premiado, ele observava a cidade pulsar abaixo, um organismo que ele acreditava dominar, um formigueiro de anônimos cujo único propósito era servir à engrenagem que ele comandava. Com 45 anos, ele herdara uma construtora robusta e a transformara num colosso internacional, a Império Aguiar Construções. Fizera isso com uma mistura de genialidade para os negócios e uma crueldade fria que ele chamava de eficiência pragmática. Para Ricardo, o mundo era dividido em predadores e presas, e ele se orgulhava de estar no topo da cadeia alimentar. Naquela tarde de terça-feira, a presa estava prestes a escapar. Um consórcio japonês, a Kaito Global, estava a minutos de assinar um contrato de 3 bilhões de reais para a construção de um complexo tecnológico em Recife. Era o maior negócio da história da Império Aguiar. Contudo, um detalhe crucial ameaçava tudo. Os japoneses, como demonstração de poder, haviam enviado a versão final do contrato com cláusulas de última hora escritas inteiramente em japonês. Kenji Tanaka, o CEO da Kaito, era um tradicionalista conhecido por testar seus parceiros. O tradutor de Ricardo, o melhor e mais caro da cidade, estava preso num engavetamento monstruoso na Marginal Pinheiros. Cada minuto de atraso custava à empresa um prejuízo potencial que arrepiava até os executivos mais calejados. A tensão na sala de reuniões era palpável. Ricardo gritava ao celular, o rosto vermelho de fúria contrastando com a vista serena de São Paulo. Eu não pago 20 mil reais por mês para um tradutor ficar preso no trânsito. Dê um jeito, ou você vai traduzir cardápios em um boteco pelo resto da vida. Berrou, antes de desligar com violência. Foi nesse momento que seus olhos, faiscando de ódio, caíram sobre a figura silenciosa que esvaziava as lixeiras de metal escovado no canto da sala. Era Antônio, o faxineiro do turno da tarde. Um homem de uns 60 e poucos anos, de ombros curvados pelo tempo, mas com um olhar que guardava uma placidez desconcertante. Suas mãos, enrugadas e manchadas pelos produtos de limpeza, moviam-se com uma eficiência metódica, quase meditativa. Para Ricardo, Antônio era menos que um fantasma. Era parte da mobília, um ser invisível cuja função era apagar os vestígios da passagem dos homens importantes. Ricardo nunca soubera seu nome, nem se importava. Em um gesto de puro desprezo e frustração, querendo apenas um alvo para sua raiva, Ricardo pegou o denso documento da mesa. Eram páginas e páginas de kanjis complexos. Ele caminhou até Antônio, que se encolheu instintivamente. Ei, você aí, disse Ricardo com um sorriso de escárnio. Parece tão concentrado no seu trabalho. Deve ser uma mente brilhante, não é? Os poucos executivos juniores presentes desviaram o olhar, constrangidos. Já que meu gênio da tradução resolveu tirar férias no trânsito, que tal você dar uma olhada nisso? Ele estendeu o contrato para Antônio. Pode traduzir o papel da mesa se acha que consegue, disse, e soltou uma risada sarcástica, alta e cortante, que ecoou pela sala silenciosa. Ele esperava uma reação de medo, de confusão. Esperava que o velho gaguejasse um pedido de desculpas e voltasse para sua insignificância. Antônio ergueu o olhar. Não havia medo em seus olhos, apenas uma tristeza antiga e profunda. Ele olhou para as páginas, para os caracteres que eram um enigma para todos na sala. Suas mãos, que há pouco seguravam um pano de limpeza, hesitaram por uma fração de segundo. Ele não disse nada, apenas assentiu lentamente, um gesto quase imperceptível, e voltou a amarrar o saco de lixo, seus movimentos ainda precisos, ainda dignos. O silêncio que se seguiu à risada de Ricardo foi mais pesado e humilhante do que qualquer resposta que Antônio pudesse ter dado. Para Ricardo, aquela ausência de reação foi a confirmação de sua superioridade. Ele jogou o contrato de volta na mesa, sentindo-se um rei que acabara de se divertir com um bobo da corte. Ele não sabia que aquele gesto de arrogância cega havia acabado de selar seu destino. A videochamada com o Japão começou. Na tela,
O rosto severo de Kenji Tanaka e seus diretores não oferecia conforto. O tempo passava. 5 minutos. 10. A cada segundo, a expressão de Tanaka se tornava mais gélida. Ricardo tentava ganhar tempo com desculpas esfarrapadas sobre imprevistos logísticos, mas a paciência do CEO japonês era notoriamente curta. A ruína se aproximava e o pânico começava a se infiltrar por baixo da máscara de poder de Ricardo. Antônio havia terminado a limpeza da sala. Ele empurrava seu carrinho de materiais pelo corredor de mármore Carrara, passando pela porta de vidro da sala de reuniões. Ele podia ouvir os fragmentos da conversa tensa, o inglês carregado de Ricardo e as respostas curtas e monossilábicas em japonês. Ele parou por um instante, o reflexo de seu uniforme cinza sobreposto à imagem dos homens de ternos de 30 mil reais. Em seu peito, uma dor antiga se agitava, uma memória de uma outra vida, um outro mundo onde ele era o homem na cabeceira da mesa, não o que limpava o chão sob ela. Ele se lembrou de sua esposa, Helena, e da promessa que fizera a ela em seu leito de morte. Nunca perder a dignidade, não importava o quão baixo a vida o levasse. Com um suspiro quase inaudível, ele continuou seu caminho. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Clara, uma jovem advogada júnior, saiu pálida. Sr. Aguiar, eles estão encerrando a chamada. Disseram que nossa falta de preparação é um insulto. Foi o estopim. Ricardo, em um último ato de desespero, gritou para a tela. Sr. Tanaka, eu imploro, apenas mais 5 minutos. Meu tradutor está chegando. A voz de Tanaka soou metálica e final através dos alto-falantes. Aguiar-san, tempo é o recurso mais valioso. O seu, aparentemente, não tem valor. O nosso, tem. Adeus. A tela ficou preta. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. O sonho de 3 bilhões de irares havia evaporado. A humilhação era total. Os olhares dos outros executivos eram uma mistura de medo e um secreto, perverso prazer pela queda do tirano. Foi nesse vácuo de poder, nesse instante de colapso, que uma voz calma e firme cortou o ar. Com licença. Todos se viraram. Parado na porta, segurando um espanador como se fosse um cajado, estava Antônio. Seus olhos estavam fixos não em Ricardo, mas na tela escura do monitor. Talvez eu possa ajudar, ele disse, em um português claro e bem articulado, desprovido do sotaque cansado que todos presumiam que ele teria. Ricardo virou-se, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e incredulidade. Ajudar? Ajudar com o quê? Vai limpar a minha desgraça do chão? Saia daqui! Fora! Antônio não se moveu. Ele olhou para Clara, a jovem advogada, cujos olhos demonstravam um pingo de curiosidade, não de desprezo. Peça para religarem a chamada, por favor. Diga que temos um especialista em dialetos clássicos de Kansai que gostaria de falar com o Sr. Tanaka. A especificidade do pedido, dialetos clássicos de Kansai, era tão bizarra, tão precisa, que calou a todos. Clara, agindo por um impulso que ela mesma não compreendia, correu para o console e, tremendo, enviou uma mensagem para a secretária de Tanaka. Ricardo riu, uma risada quebrada, beirando a histeria. Especialista? Você? Você é um faxineiro. O que você sabe sobre... Sua voz morreu quando a tela se acendeu novamente. O rosto de Kenji Tanaka reapareceu, a irritação agora misturada com uma centelha de intriga. Antônio caminhou lentamente até a mesa. Ele não olhou para Ricardo. Seus ombros pareceram se endireitar, a curvatura dos anos de trabalho pesado desaparecendo para revelar uma postura ereta, quase acadêmica. Ele se inclinou para o microfone e, em um japonês impecavelmente formal e elegante, uma linguagem que ia além dos negócios, beirando a poesia, ele começou a falar. Tanaka-sensei, watashi no nawa, Antônio Mendes desu. Kono fukai na ki yani taishite, kokoro kara, owabi, moshiagemasu. Mestre Tanaka, meu nome é Antônio Mendes. Peço minhas mais sinceras desculpas por este deplorável atraso. Na tela, a mandíbula de Kenji Tanaka, um dos homens mais poderosos da Ásia, literalmente caiu. Seus olhos se arregalaram. Ele se inclinou para a câmera,
a incredulidade estampada em seu rosto. Mendes, professor Antônio Mendes, da Universidade de São Paulo, o autor de A Alma do Haikai, um estudo sobre a estética de baixo, dizia: a sala inteira prendeu a respiração. O ar parecia ter sido sugado do 52º andar. Ricardo Aguiar ficou branco, a cor esvaindo-se de seu rosto como se ele tivesse visto uma assombração. Antônio deu um sorriso triste e pequeno. Eu mesmo, Tanaka-sensei. Embora meus dias de cátedra tenham ficado para trás. É uma honra que ainda se lembre de meu trabalho. Tanaka explodiu em um fluxo rápido de japonês. Não era mais o idioma frio dos negócios, mas uma conversa animada, respeitosa. Ele explicou aos seus diretores atônitos que o homem que eles viam na tela, vestido com o uniforme de faxineiro, era uma lenda nos estudos de literatura e linguística japonesa, um tesouro vivo que ele pensava ter desaparecido do mundo acadêmico há mais de uma década. Antônio, com uma dignidade que enchia a sala, respondeu às perguntas de Tanaka. Contou, de forma sucinta e sem autocomiseração, sobre a longa e cara doença de sua esposa, Helena. Como vendeu tudo o que tinha, apartamento, carro, biblioteca com livros raros, para pagar por tratamentos experimentais que, no fim, não a salvaram. Contou como, após sua morte, ficou sem nada, com dívidas e um coração partido, e que o único trabalho que conseguiu foi aquele, de faxineiro. Um trabalho honesto, ele fez questão de frisar, que lhe permitiu pagar suas contas e viver com honra. Enquanto a conversa fluía, a dinâmica de poder na sala se inverteu com a força de um terremoto. Ricardo Aguiar, o titã da indústria, encolheu em sua cadeira, tornando-se pequeno, invisível. Antônio, o faxineiro anônimo, agora comandava o espaço, sua voz e seu conhecimento preenchendo cada centímetro cúbico do ambiente. Ele pegou o contrato e seus olhos percorreram as páginas. Ele não apenas traduziu, ele analisou. Apontou sutilezas, ambiguidades culturais que um tradutor comum jamais perceberia. Sugeriu alterações que não só protegiam a Império Aguiar, mas que também demonstravam um profundo respeito pela cultura de negócios japonesa. Ele estava na prática salvando o negócio de forma magistral. Após 20 minutos, Tanaka sorriu na tela, um sorriso genuíno e caloroso. Mendes-sensei, disse ele. O contrato está aceito com suas emendas, mas tenho uma contraproposta. Nós da Kaito Global ficaríamos imensamente honrados se o senhor aceitasse o cargo de consultor cultural e de linguística para todas as nossas operações na América do Sul. O salário será compatível com sua expertise, não com suas circunstâncias atuais. E então, ele olhou diretamente para a câmera, seu olhar passando por Antônio e se fixando em Ricardo. Quanto a você, Aguiar-san, a Kaito só fará negócios com sua empresa se a gestão do projeto de Recife for supervisionada diretamente pelo professor Mendes. Ele terá autoridade final. Esta é a nossa condição. A chamada terminou. O silêncio que se seguiu foi o som do mundo de Ricardo Aguiar se desfazendo. Ele não era mais o predador. Ele era a carcaça. Os executivos o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Ele, que construíra sua identidade sobre o poder de humilhar os outros, acabara de ser publicamente despojado de tudo pela sua vítima mais recente, sem que esta levantasse a voz ou demonstrasse qualquer traço de vingança. A dignidade silenciosa de Antônio fora a arma mais letal. As semanas seguintes foram uma espiral descendente para Ricardo. A notícia do faxineiro professor se espalhou como fogo no conselho da empresa. Visto como um líder imprudente e arrogante que quase custou à empresa o negócio do século, ele foi forçado a tirar uma licença, um eufemismo para sua destituição. Perdeu o cargo de CEO, o carro com o motorista, as regalias. Seus amigos do Jet Set pararam de retornar suas ligações. Ele teve que vender o apartamento na Vieira Souto e se mudar para um imóvel alugado, muito menor, em um bairro que ele antes só via pela janela blindada de sua Mercedes. Pela primeira vez na vida, Ricardo experimentou a invisibilidade. Ele andava de metrô, ficava em filas, comia em restaurantes por quilo. As pessoas esbarravam nele sem pedir desculpas. Ele era apenas mais um na multidão, um rosto anônimo, exatamente como Antônio havia sido para ele.
A humilhação inicial deu lugar a um amargo ressentimento, e depois, lentamente, a algo novo: a reflexão. Ele se lembrava da risada sarcástica que dera na sala de reuniões, e o som agora o enojava. Ele via faxineiros nos prédios, garçons nos restaurantes, porteiros nos edifícios, e pela primeira vez se perguntava sobre suas histórias. Que conhecimentos ocultos, que tragédias silenciosas, que dignidade resiliente eles carregavam. O mundo que ele pensava ser simples e hierárquico se revelou de uma complexidade dolorosa. Enquanto isso, a vida de Antônio se transformava. Ele aceitou a proposta da Caíto, mas com suas próprias condições. Metade de seu salário seria usada para criar a Fundação Helena Mendes de Educação e Cultura, para oferecer bolsas de estudo em humanidades para jovens de baixa renda. Ele não se mudou para um palácio. Comprou um apartamento confortável perto do parque, onde podia ler ao sol, e continuou a viver de forma simples. Sua riqueza não estava mais em posses, mas na capacidade de restaurar nos outros a oportunidade que lhe fora tirada. Clara, a jovem advogada que o ajudara, pediu demissão da Império Aguiar e se juntou a ele na fundação, inspirada por sua integridade. 6 meses se passaram. Ricardo estava no fundo do poço. Sozinho, sem propósito, ele passava os dias vagando pela cidade. Um dia, levado por um impulso que não sabia explicar, ele foi até o endereço da Fundação Helena Mendes. Era um casarão antigo e reformado na aclimação. Da janela, ele viu Antônio dando uma aula de literatura japonesa para um grupo de jovens atentos, seus rostos brilhando de admiração. Naquele momento, a transformação de Ricardo começou de verdade. Não era mais sobre a perda de seu status, mas sobre o vazio de sua alma. Com o coração batendo forte, ele entrou. Esperou a aula terminar. Quando os alunos saíram, ele se aproximou de Antônio, que o olhou sem surpresa, como se o esperasse. "Professor", começou Ricardo, a voz embargada. As palavras eram difíceis, pesadas. Eu não vim pedir perdão, porque não sei se mereço. Eu só vim dizer que o senhor estava certo. Eu estava cego. Eu passei a vida inteira olhando para as pessoas e vendo apenas números, degraus, ferramentas. Eu não via a alma delas. Eu não via nada. Lágrimas, as primeiras lágrimas sinceras em décadas, escorreram por seu rosto. O que eu fiz com o senhor foi imperdoável. E eu sinto muito. Antônio o observou por um longo momento. Seu olhar não continha julgamento, apenas uma compaixão cansada. A cegueira do privilégio é uma doença difícil de curar, Ricardo. Ela nos faz acreditar que nosso valor está no que temos, e não no que somos. Ele se levantou e colocou a mão no ombro de Ricardo. O perdão não se dá com palavras, se constrói com ações. Se você realmente se arrepende do construtor que foi, ajude-me a construir algo diferente. A fundação precisa de alguém com sua experiência para administrar os recursos, para fazer este lugar crescer. Não como um chefe, como um servo. O trabalho é duro, o salário é 0, e o único bônus é a chance de reconstruir a si mesmo. Você aceita? Ricardo olhou para as próprias mãos, que um dia assinaram contratos bilionários. Agora, elas tremiam. Ele assentiu, incapaz de falar. 1 ano depois, a Fundação Helena Mendes era uma referência. Ricardo chegava cedo e saía tarde. Usava sua antiga genialidade para os negócios para otimizar doações, criar parcerias, garantir que cada centavo fosse usado para mudar vidas. Ele conhecia cada aluno pelo nome. Comemorava cada vestibular aprovado, cada poema escrito. Ele encontrou mais alegria em conseguir um patrocínio de R$ 5.000 para a biblioteca do que jamais encontrara ao fechar o negócio de R$ 3 bilhões. Numa tarde, ele e Antônio estavam sentados na varanda da fundação, tomando um café simples, observando os alunos lendo no jardim. "Sabe, professor", disse Ricardo com um sorriso genuíno, algo que não tinha há anos. "Naquele dia, na minha antiga sala, eu lhe pedi para traduzir um documento. Mas foi o senhor que, sem dizer uma palavra sobre mim, traduziu a minha vida. Mostrou-me o quão pobre ela era em seu idioma original e me deu a chance de reescrevê-la em uma linguagem que eu finalmente consigo entender." Antônio sorriu de volta, o olhar perdido no horizonte. "Todos nós temos um texto secreto dentro de nós, Ricardo. A humildade é apenas o ato de permitir que os outros nos ajudem a lê-lo."
E ali no coração de São Paulo, dois homens, um ex-milionário e um ex-faxineiro, construíam juntos um império muito mais valioso que qualquer torre de vidro e aço. Um império de segundas chances, erguido sobre as fundações da dignidade humana.